E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo agora, dessa vez para falar sobre o grupo do Bahia na Libertadores. Mais cedo já saiu um vídeo sobre o grupo do Vitória na Sul-Americana, eu prometi que teria um vídeo sobre o Bahia e promessa é dívida. Então estamos aqui para falar sobre o grupo F da Libertadores, que tem de volta o esquadrão aí depois de 35 anos. Com certeza vai dar muito o que falar. Sorteio realizado na noite dessa segunda, expectativa grande agora para o início dos jogos da Libertadores de 2025. Mas antes da gente falar sobre os adversários do esquadrão, aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com o amigo tricolor, com o amigo rubro-negro, afinal Libertadores está chegando, né? Vai dar muito o que falar, então vamos aproveitar para conhecer bem esse grupo F do Bahia. Vamos lá? Ó, eu fiz para vocês aqui uma animaçãozinha, ou melhor, uma apresentaçãozinha, mas como eu disse no vídeo do Vitória, eu vou repetir. Não reclamem do meu design, foi feito com muito carinho, mas eu sei que tá tosquinho, vamos lá. Só para a gente ilustrar melhor um pouquinho desse grupo tricolor, um pouquinho dessa fase de grupos do esquadrão. Primeiro, vamos dar uma olhada no que o Bahia, ou melhor, no que o Bahia poderia ter de possibilidades, né? Se esse foi o grupo mais acessível, o grupo mais difícil. Vamos lá, o Bahia como pote 4 e oriundo da fase preliminar, poderia cair em qualquer grupo. Então a gente tem que dar uma olhada geral para entender mais ou menos se o Bahia teve sorte ou não. Se a gente for olhar aqui no grupo A, a gente tem o Botafogo como grande destaque, é o campeão, o Estudiantes é um time fortíssimo também, então acho que não é mais negócio estar nesse grupo junto com o Botafogo. Acho que o grupo do Bahia é melhor que esse. River Plate, time fortíssimo, não é o mesmo time que foi outrora, mas mesmo assim extremamente competitivo. Independiente Del Valle, um time chato, tecnicamente muito aplicado, é um time muito qualificado, desponta bem no futebol equatoriano. Não gosto desses enfrentamentos, preferiria evitar. Então acho que o grupo do Bahia é melhor que esse também, até porque o Barcelona do Equador está aqui também, e o Corinthians viu bem como esse time é ardiloso, é traiçoeiro. Então acho que o grupo do Bahia é melhor que esse grupo B. Esse grupo C do Flamengo, aqui embaixo está meio fora de ordem, mas vamos lá. Esse grupo C do Flamengo tem o Flamengo, para mim um dos principais candidatos ao título, a LDU, que tem a altitude e tem um time chato também para se enfrentar. Em 2023 foi campeão da Sul-Americana em cima do Fortaleza. Dois times fortes, candidatíssimos à classificação. Também não gosto desse grupo, prefiro o do Bahia. Grupo D, aí um grupo mais acessível. O São Paulo, que na minha opinião vai ser o líder da chave, vai se classificar como o primeiro, por mais que tenha todo esse favoritismo, não vive um grande momento, então não é aquele, entre os brasileiros que estão na Libertadores, não é o mais temível neste momento. E ainda tem um Libertad, que é um time tradicional, mas que passa por um momento mediano a nível internacional. O Talleres, que às vezes apronta, né, eliminou o próprio São Paulo em uma pré-Libertadores em 2019, mas que também não é um grande expoente internacional. E o Alianza Lima, que embora tenha eliminado o Boca Juniors na fase preliminar, também não é um bicho de sete cabeças. Acho que aqui o grupo, o Bahia poderia ter um pouco mais de tranquilidade, no sentido de que despontaria claramente como pelo menos um segundo colocado, um favorito a uma segunda vaga. Então talvez esse grupo fosse um pouco mais acessível. O grupo E, a gente tem Racing, Colo-Colo, Fortaleza e Atlético Bucaramanga. Fortaleza, adversário chatíssimo, confronto regional, ia ter toda aquela atmosfera, então muito difícil. Racing, campeão de Sul-Americana, também candidatíssimo à classificação para a próxima fase, muito difícil. Prefiro o grupo em que o Bahia está. Agora falando do grupo do Bahia, né, seguindo a ordem, a gente tem aqui um Inter que aparece muito bem na temporada, já dando meu resuminho do grupo, que aparece muito bem na temporada, muito bem sob o comando de Roger Machado, ele mesmo, para mim é o favorito da chave. E depois a gente tem uma briga generalizada por uma segunda vaga aqui, porque o Nacional do Uruguai tem camisa, mas nesse momento não tem a qualidade técnica que já teve outrora. O Atlético Nacional foi campeão em 2016, não faz tanto tempo assim, mas em 9 anos as coisas mudam bastante, então também não é uma grande força, mas são todos times chatos. Todo mundo pode roubar ponto de todo mundo aqui, não tem nenhum jogo mamata, não tem nenhum jogo tranquilinho. Todo jogo o Bahia vai ter que se esforçar a 100% para trazer os 3 pontos. Então eu acho que é um grupo acessível porque ele permite sonhar com uma classificação, principalmente pensando em segundo lugar, porque como eu disse, eu acho que o Inter será o primeiro colocado, mas é um grupo que lhe permite essa possibilidade de sonhar. Então não é um grupo da morte, não é um grupo de, poxa, viemos a Libertadores a passeio. O Bahia pode sim buscar uma classificação. No grupo G a gente tem Palmeiras, que é candidatíssimo a título, Bolívar com altitude chatíssimo, né, nesse sentido, é um time qualificado tecnicamente, não é um time besta, né, por mais que não exista mais bobo no futebol. Sport Cristal e Cerro Porteño aí um nível um pouco mais abaixo,
talvez esse grupo seja melhor do que o grupo que o Bahia está, porque apesar da altitude de La Paz, o Bahia é mais qualificado tecnicamente, mostrou contra o The Strongest que consegue lidar até bem com a altitude, então talvez esse grupo seja melhor porque teria um caminho mais fácil para as oitavas através do segundo lugar. E o grupo H, que na minha opinião seria talvez a melhor alternativa para o Bahia, né? Porque aqui você tem Peñarol, Olímpia, Vélez e San Antônio Bulu Bulu. O Peñarol não vive mais o grande momento que viveu ali no século passado, não é campeão desde os anos 80. Olímpia aparece ali também como time tradicional, mas que também vale o mesmo que eu disse para o Peñarol. O Vélez Sarsfield, que talvez seja a melhor força do time, é um time que veio do pote 3, isso já diz alguma coisa. Então, acho que esse grupo talvez fosse o melhor cenário possível para o Bahia. Mas não acho que o Bahia se colocou numa grande rascada caindo nesse grupo F. E agora vamos entender, time por time, o que esses adversários podem oferecer de perigo para o Bahia. Começando com o Nacional, quem você está vendo aí, Rômulo Otero. Rômulo Otero, ex-Atlético Mineiro, ex-Corinthians, ex-Santos, jogador conhecido do futebol brasileiro e não é o único do ex-brasileirão que está no Nacional do Uruguai. Tem também o Nico Lopes, que jogou no Inter, vem fazendo muitos gols pelo Nacional, é um jogador que vale o destaque aí para tomar cuidado, porque além de ser conhecido, está bem. O Coates, que é zagueiro, jogou no Liverpool, já veterano, e também o Vargas, ele mesmo, que trocou o Vitória pelo Nacional, agora está no caminho do Bahia nessa Copa Libertadores da América, né? O atacante Vargas, bicampeão de Copa América com a seleção chilena. Nacional do Uruguai, como eu falei, é tradicionalíssimo em Libertadores. Todo mundo que acompanha um pouco de futebol mais a fundo conhece o Nacional do Uruguai, a grandeza do Nacional do Uruguai. São 51 participações na Libertadores e 3 títulos, né? Não são tantos títulos assim, como a gente vê em algumas equipes argentinas, principalmente, mas não é nada de se jogar fora, né? Campeão em 71, em 80 e em 88. É o segundo time com mais pontos na história da Libertadores. Isso diz muita coisa, né? Um time que está sempre presente, 51 vezes, e que pontua bem, principalmente aí de umas décadas para trás, né? Porque ultimamente o futebol uruguaio caiu bastante, né? Tanto é que o Nacional do Uruguai na última edição caiu nas oitavas contra o São Paulo. O time dificilmente tem conseguido avançar para as fases mais agudas da Libertadores nos últimos anos. Nesse momento, o Nacional do Uruguai atravessa uma fase de 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota em 2025. Ganhou, inclusive, a Supercopa Uruguaia em janeiro deste ano. Então, um time que vem bem, né, numa fase interessante dentro da realidade do futebol uruguaio, mas a gente viu pelo próprio Boston River, né, que o Boston River conseguiu uma vaga para a fase preliminar da Libertadores. A gente sabe que o nível técnico do uruguaio não é um grande parâmetro dentro da realidade do futebol brasileiro. Então, acho que o Bahia pode bater testa com o Nacional do Uruguai tranquilamente e se jogar 100% da carga, quem sabe dê para sonhar com 6 pontos nesse confronto. Ele se classificou, o Nacional do Uruguai, para a Libertadores por ser o vice-campeão do Uruguai de 2024, né? Então conseguiu essa classificação aí com todo o mérito e joga no Gran Parque Central, estádio de Copa do Mundo, 37 mil pessoas, né? E vou te dizer que aqui é um caldeirão, tá? Não digo nem só pelo estádio em si, que é um caldeirão também, a torcida lota, canta o jogo todo, mas porque os torcedores do Nacional são bastante viscerais, são muito sanguíneos. Eu tive a oportunidade de acompanhar um jogo da Libertadores do ano passado, ou melhor, do ano retrasado, lá em Porto Alegre, Internacional e Nacional, e por ocasião do destino eu fiquei logo embaixo da torcida visitante, né, que ficou no segundo anel ali do Beira-Rio, conhecendo o Beira-Rio pela primeira vez, e rapaz, eles não param de cantar o jogo inteiro, eles incomodam, eles gritam, eles jogaram cadeira naquela ocasião, jogavam moeda, jogava tudo que podia jogar e que não podia também. Então é um típico torcedor chato, no bom e no mau sentido, dessa vez. Então terá uma atmosfera de Libertadores de fato, né, pro bom e pro mal, né, pros dois lados. Mas seguindo aqui com a nossa análise das equipes, a gente tem o Internacional, que conhecemos muito bem, adversário brasileiro, um time de tradição em Libertadores, principalmente nesse século XXI, afinal bicampeão, 2006-2010, são 16 participações ao todo, a última em 2023, quando o Ener Valencia acabou dificultando a classificação colorada para a final da Libertadores, né? O Inter, que tinha a vaga na mão, tomou a virada do Fluminense lá no Beira-Rio, com o Ener Valencia perdendo gols óbvios, né? E o Fluminense caminhou aí para o título inédito
da Libertadores. É importante ficar de olho desse time do Internacional, porque coletivamente vem jogando muito bem, foi campeão gaúcho aí depois de 8 anos sem vencer o estadual, conseguiu quebrar uma hegemonia aí de 7 títulos consecutivos do Grêmio, então vem com a moral elevada, vem de um ano de 2024 em que o time cresce muito com o Roger Machado, alcança uma sequência de invencibilidade impressionante, no fim do ano tem uma queda, mas nesse início de ano já recupera esse fôlego e está invicto a 12 partidas, todas as 12 nessa temporada, porque terminou o ano passado perdendo. Então o Inter, na minha opinião, vem como um possível candidato a título. Não está entre os principais nomes, mas se deixar chegar, talvez apronte, principalmente se o trabalho do Roger continuar com todo esse gás que vem mostrando até aqui. O Beira-Rio, como eu falei, 50 mil de capacidade, é um estádio que todos já conhecemos, é capaz de fazer belíssimas festas, de fazer um caldeirão. Torcidas gaúchas, de modo geral, parecem essas barra bravas, né? Então tem essa questão copeira de apoiar o time, por mais que o termo copeiro seja mais associado ao Grêmio, mas o Inter também tem muito disso. E vale ressaltar essa que talvez seja a história mais bonita da Libertadores para o Bahia nesse momento, que é o reencontro com o Colorado, né? Que foi o adversário na Libertadores de 89 há 35 anos atrás. Então as equipes caem de novo no mesmo grupo, não vou mentir que era a minha torcida. Eu, como neutro nessa história, não sou Bahia, não sou Vitória, eu torcia pela história, pelo enredo, e teremos esse roteiro belíssimo, né, de um reencontro dos dois que fizeram a final de 88, em que o Bahia foi campeão, o Inter se classifica também para a Libertadores e os dois se encontram na fase de grupos. Trazendo o retrospecto aí de 89, a gente tem um triunfo para o Bahia, que foi 2-1 fora de casa na primeira fase, esse que é o único triunfo do Bahia como visitante em Libertadores, ainda não venceu fora do Brasil, é importante destacar. Uma derrota, 1-0 fora de casa na ida das quartas, porque além de se enfrentar na primeira fase, as equipes se enfrentaram nas quartas de final, e com um empate por 0-0 em casa na volta das quartas, o Bahia acabou sendo eliminado da Libertadores naquela ocasião, um hiato aí de 35 anos, e cá estamos com o Bahia de volta na principal competição do continente. Então, para o Inter, individualmente, acho que é importante ficar de olho no técnico Roger Machado, que vem fazendo um trabalho excelente com o Inter, velho conhecido do Tricolor, treinou o time aqui em 2019, 2020, fez um bom trabalho, mas acabou tendo uma reta final ali de oscilação. Diego Rosa, ele mesmo, Diego Rosa volante, né, que foi trazido para o Bahia pelo Grupo City, mas acabou não se firmando, mostrou alguns problemas de ordem psicológica também. Espero que esteja no momento um pouco mais feliz de carreira, espero que se encontre no Internacional, mas será mais um reencontro aí com o Bahia, ele que sempre se disse torcedor tricolor formado nas bases do Vitória, né, daqui da Bahia. Né. O Vitinho, atacante que era do Bragantino, vem fazendo um grande início de temporada com o Inter, o artilheiro do Colorado na temporada. O Ener Valencia também está jogando bola, fez um golaço de falta contra o Grêmio na final do Gauchão, belíssima cobrança de rara felicidade. E o Alan Patrick, o articulador de tudo isso, né, o cérebro do Inter, que também está jogando muito bem. Então são muitos destaques aí, com certeza o jogo mais difícil para o Bahia nessa fase de grupos. Seguindo aqui a gente tem o Atlético Nacional da Colômbia, que, como eu falei, não é mais aquele que foi campeão em 2016, né, quando foi bicampeão. O Atlético Nacional também ganhou o título em 89. E se você aí está prestando atenção no vídeo, você já reparou um detalhe curioso, um fator místico aqui, para quem gosta dessas maluquices, como eu, talvez seja interessante pontuar. Vou até voltar os slides aqui. O Bahia está enfrentando o Internacional nessa fase de grupos, que é o time que ele encarou na final do Brasileirão de 89, que foi do Brasileirão de 88, que foi finalizado em 89, foi campeão sobre o Inter, enfrentou o Inter na Libertadores seguinte. Está enfrentando também o campeão da Libertadores de 88, que é o Nacional do Uruguai, e por acaso está também enfrentando o campeão da Libertadores de 89. Então, meus amigos, o que tem de encontro desse bicampeonato tricolor dentro de um grupo só é coisa de brincadeira, né? São 3 campeões internacionais, 3 campeões de Libertadores e todos ali envolvidos de alguma forma aí com essa mística de 88. Isso é bom, isso é ruim, aí eu deixo pro torcedor. Mas vamos seguir aqui com a análise do Atlético Nacional. O Atlético Nacional bicampeão, tradicional, 26 participações. Em 2024 acabou não se classificando para a fase de grupos, caiu na segunda fase preliminar, mas tem algumas peças aí que vale ficar de olho. Esse garotão da foto eu acho que você, torcedor tricolor mais atento, conhece bem. É um tal de Camilo Cândido, lateral esquerdo, que jogou
aqui em 2023, jogou com a camisa do Bahia, acabou deixando o time ao fim daquela temporada, né, foi para o Nacional do Uruguai, mas depois já pintou aí no Atlético Nacional, lateral esquerdo. Tem o goleiro Ospina, que jogou no Arsenal, né, jogou Copa do Mundo, tradicional, goleiro renomado. O Alfredo Morelos e o Billy Arce, ex-jogadores do Santos, mas o torcedor do Santos não tem muita saudade deles por lá, embora o Alfredo Morelos tenha feito uma boa temporada de 2024 no Atlético Nacional. Aí a gente tem Cardona e Viveiros aí como os artilheiros do Atlético Nacional nessa temporada. Importante dar uma olhada também para os dois. O Cardona, que jogou um bom tempo no Boca Juniors, fez parte do time que chegou à final de 2018 e foi derrotado para o River Plate na final da Libertadores, e o Matheus Uribe, que de vez em quando sempre estava ali o Palmeiras de olho, o Flamengo de olho, jogador que desperta interesse aí de algumas equipes brasileiras, mas está no Atlético Nacional. O Atlético Nacional nesse momento vem de 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota, uma boa campanha até aqui. Foi super campeão colombiano em janeiro e é o vice-líder do Apertura, que é meio que o primeiro turno do campeonato deles lá, né? O Atlético se classificou para a Libertadores por ser o campeão do torneio de finalização, o Clausura, em muitos lugares lá na Colômbia, né? Então vem de título, vem de conquistas, um time com moral um tanto quanto elevada. Lá no Atanásio Girardot, que é o estádio do Atlético Nacional, os jogadores do Bahia vão enfrentar 1.500 metros de altitude. Aí você já pensa, né? Meu Deus, que absurdo! Já não bastava o The Strongest, altitude de novo, calma, fique tranquilo. 1.500 metros é meio que o limite ali do que a gente consegue se adaptar num curto período e sofre menos. Então, normalmente, os jogadores não sofrem nessa altitude. Resumindo, 1.500 metros dá para levar, esse é o ponto. Então, acho que não vai ser nenhuma grande complicação para o Bahia nessa partida lá em Medellín. Inclusive, falando sobre a partida em Medellín, é importante a gente pensar no calendário, e aqui eu trago para vocês como é que fica a realidade do Bahia em meio a 3 competições. Peguei a partida imediatamente anterior à estreia na fase de grupos e a partida imediatamente posterior ao fim da fase de grupos. Vamos dar uma passada rápida aqui: Bahia e Corinthians pela estreia do Brasileirão, depois a gente vem com Bahia e Inter pela Libertadores, jogo na Arena Fonte Nova. Importante essas dobradinhas em casa nesse momento em que as competições se diferem, porque você tem um pouco mais de tempo de respiro. Então o Bahia já abre bem aqui, depois visita o Santos na Vila Belmiro, Nacional do Uruguai fora, volta para Salvador para pegar o Mirassol, visita o Cruzeiro no Mineirão, volta para Salvador para pegar o Ceará, segue em Salvador para enfrentar o Atlético Nacional, bacana isso, mas aí vai para São Paulo para enfrentar o Palmeiras. Aqui a gente tem a ida da terceira fase da Copa do Brasil, que a gente ainda não sabe o adversário, não teve sorteio, e vale pontuar também que todas essas datas são datas base, então ainda não está 100% definido, talvez tenha uma alteração ou outra, mas pelas datas bases, essas são as ordens dos jogos, né? Então a gente está se guiando mais ou menos por isso. Depois a saída da terceira fase da Copa do Brasil, que é um jogo que o Bahia vai ter que estar atento, muito provavelmente, né? Porque é jogo decisivo, jogo de mata-mata. Depois tem Bahia e Botafogo, então primeiro Palmeiras, depois decisão de Copa do Brasil, depois Botafogo, uma sequência chata aí pro Bahia. E tem Bahia e Nacional novamente na Arena Fonte Nova, lembrando que a saída da Copa do Brasil pode ser tanto na Fonte como fora de casa, isso também depende de sorteio, então não sabemos onde esse jogo será disputado. Tem aqui Flamengo e Bahia na sequência lá no Maracanã, visita na Colômbia o Atlético Nacional e volta para um Bavi na Arena Fonte Nova, depois a volta da terceira fase da Copa do Brasil, visita o Grêmio lá em Porto Alegre e pode seguir em Porto Alegre para enfrentar o Inter. Esse é um ponto interessante, esse é um ponto que pode ajudar o Bahia também, né? Porque normalmente ir para Porto Alegre é desgastante para os times baianos, né? Mas se você consegue emendar as duas, já dá uma quebrada, já dá uma ajudada. E aí volta para pegar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Talvez, se esse jogo aqui da volta da terceira fase da Copa do Brasil for na Bahia, for na Arena Fonte Nova, talvez fique até mais tranquilo, né? Porque você tem uma dobradinha aqui, depois já faz uma dobradinha lá no Rio Grande do Sul e facilita um pouco o calendário, né? Mas não tem vida fácil, o ponto é esse, não tem vida fácil. O Libertadores chegando no calendário apertadíssimo por causa do Super Mundial e vamos ver no que vai dar. É isso, meus amigos. Obrigado pela participação de todos aqui no vídeo, espero que vocês tenham gostado aqui dessas informações que eu colhi, deu um trabalho danado, mas se você curtiu, deixa seu like aí, comenta, manda para o seu amigo tricolor, para o seu amigo rubro-negro e se inscreve no canal também, que ajuda a gente bastante, tá certo? Obrigado a todos, tchau, tchau.